Pescoços, braços e membros estavam sendo decepados. Um exército inteiro lutava contra uma única pessoa. Os soldados avisam o líder que o inimigo era só um espadachim solitário, um homem furioso balançando espadas até o fim do mundo. Esse é o nosso personagem principal. Mas como ele acabou nessa situação? Bom, não faz muito tempo, o primeiro imperador do Império Mágico de Eustácia, Gottfried von Eustácia, declarou que a nação era só para cidadãos com magia, e os sem poderes mágicos eram vermes que corroíam o império. Da noite para o dia, a lei de proteção da linhagem superior foi promulgada. Ela tirava os direitos dos humanos sem magia, negava a eles a liberdade de reprodução e planejava exterminá-los através de trabalho escravo. O imperador aumentou a população de magos para fortalecer o poder militar. Eustácia floresceu como a nação mais poderosa do continente. Numa nação assim nasceu nosso herói, Dino, um humano inferior sem magia. Quando ele ganhou consciência, já estava treinando como gladiador pro Coliseu. Apanhava todo dia até vomitar sangue, forçado a lutar até a morte nas arenas, alimentado com pão mofado e dormindo em camas de palha. Acordava no dia seguinte, treinava de novo e enfrentava a morte todo santo dia. Era uma vida de sofrimento sem fim, mas tinha uma faísca de esperança nisso tudo. O dono do Coliseu contava para ele sobre César, um grande gladiador que venceu 1000 lutas e ganhou a liberdade e os direitos. A maioria dos gladiadores achava isso irreal. Para eles, eram só diversão para os outros, para serem massacrados. Mas tinha um cara que motivava Dino a manter a esperança viva. Era o único amigo dele naquele inferno, Lloyd. Se incentivando mutuamente, se empurrando para cima, eles afiavam as espadas, sonhando em conquistar a liberdade um dia. Centenas, não, milhares de pessoas eles mataram. No final, Dino finalmente conquista suas 1000 vitórias. Os seres mágicos ficaram impressionados com isso. Dino pensou que o sofrimento dele ia acabar de vez. Mas a filha do dono do Coliseu, Elsa, ri na cara dele e diz que César era só uma história inventada pelo pai dela. Ele nunca planejou libertar ninguém, só precisava de uma isca para eles lutarem mais. Dino ficou destruído ao ouvir isso. Canalhas! Canalhas 1000 vezes! Ela o levanta com magia e diz que inferiores como ele nem conseguem ver magia. Então, mesmo se ele vencesse mais 1000 lutas, ainda seria escravo dela. Ela não ficou nada feliz de ver que ele ousou pensar em liberdade. Por isso, trancou ele na cela mais escura e o torturou. Dino via o sonho dele se desfazendo bem na frente dos olhos. Elsa diz pra ele que ele tá quase fazendo 18 anos. Essa era a idade em que os escravos machos eram castrados. Ela agarra as bolas dele e diz que vai fazer isso pessoalmente. Isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia. Dino já tinha desistido de tudo nesse ponto. Não se importava mais com nada. De repente, um mensageiro entra e avisa Elsa que perto da fronteira, todos os gladiadores estavam atacando as forças deles. Eles estavam sofrendo baixas pesadas por causa disso. O imperador fica furioso e avisa para os escravos recuarem. Os gladiadores não tiveram medo. Avançaram para frente mesmo. Alguns morrem. Outros levam as vidas daqueles que se achavam superiores. Os magos começam a usar explosões mágicas grandes. No final, os humanos não conseguiam contra-atacar. Numa explosão enorme, a prisão se quebra e a metade superior do corpo de um gladiador cai na frente de Dino. Com o restinho de vida que tinha, ele diz para Dino que o sofrimento dele acabou e dá o último suspiro. Dino, que ainda estava processando tudo, chegou no limite. Um soldado vem para atacá-lo, mas Dino começa a se mexer também. Ele desvia da espada e corta o cara ao meio. Era familiar para ele, do Coliseu, vez após vez lidando com a morte em si. Ele estava operando puramente no instinto de matar. Os soldados começam a se perguntar se ele conseguia ver magia. Dino só sabia 2 coisas: desviar da morte e depois matar de volta. Ele jura que não vai morrer enquanto puder segurar a espada. Os soldados se perguntam o que ele suportou para chegar nisso. No final, a princesa entra no campo de batalha porque as baixas estavam altas demais. Ela pega a espada de Dino com gentileza e diz para ele parar. Dino mal conseguia ver uma figura feminina na frente dele. Os olhos estavam quase mortos. Ela diz que ele cumpriu o dever e agora pode descansar. Dino não entendia nada, mas por algum motivo não sentia instinto assassino nela. A presença dela era fraca. Ele solta as espadas no final. Ela pergunta o nome dele. Dino responde devagar. Então ela se apresenta como Rafine Rio Sandália, a terceira princesa de Sandália e comandante da defesa. Ela oferece a mão e diz que vai pagar respeito sincero pela esgrima e bravura dele.
Honra ele como o inimigo mais temível deles. Era o ano 787 do calendário estelar. O Império Mágico de Eustácia invadiu o reino de Sandália, usando o reino conquistado de Estópia como rota avançada. Esse confronto inicial terminou numa vitória total para Sandália. O exército de 20.000 de Eustácia enfrentou os 4.000 de Sandália numa única batalha. Perderam 10.000 homens e o comandante supremo, o quinto príncipe, levando à aniquilação. Foram forçados a um acordo de cessar-fogo. A vitória esmagadora foi graças aos preparos meticulosos de Sandália. Sandália previu a invasão 3 anos antes, quando Estopia ainda existia. Infiltraram tropas escondidas em Estopia. Essas tropas emboscaram o quartel-general inimigo, destruindo a cadeia de comando. Depois esmagaram o exército desorientado com um ataque frontal total. E quem bolou e liderou toda essa estratégia foi ninguém menos que Rafine, a terceira princesa, que tinha só 18 anos na época. E agora essa mulher corajosa estava oferecendo a mão para Dino. Bem quando Dino estava aceitando, um cara chamado Gilbert vem por trás e joga Dino no chão. Diz que ele massacrou tantos deles e agora ousava tocar na princesa, e que tinha que pagar por isso. Gilbert saca a espada e tá prestes a esfaquear Dino até a morte. Mas Rafine manda Gilbert parar. Diz que as forças inimigas recuaram. A batalha acabou. Não precisava de mais mortes desnecessárias. Gilbert, relutante, solta a lâmina. Rafine diz para Dino que vai ter um diálogo com ele em breve. Dias, semanas passam. Dino estava de volta trabalhando como escravo na prisão, ainda pensando em Rafine. Outro prisioneiro mago dá um soco na cabeça dele e manda parar de viajar no meio do trabalho. Até os outros trabalhadores estavam cansados daquele cara, porque ele fazia eles carregarem todo o trampo dele. Odiavam o tratamento que recebiam. Mas o que podiam fazer? Dino pergunta para um cara se precisam cortar aquela árvore alta e grossa. O cara responde que não dá para cortar assim de qualquer jeito. Para árvores grossas, primeiro decidem a direção da queda e fazem um entalhe. Normalmente precisavam de 3 pessoas para fazer isso ao longo do tempo. Mas eles ficam chocados quando Dino diz que pode fazer sozinho. Ele dá um passo para trás, balança o machado com força e corta a árvore grossa de uma vez. Todo mundo que viu fica pasmo. Dino ainda diz que vai terminar as 29 árvores restantes antes do almoço. E olha que essa era a cota de todos eles. Ele cumpre a palavra. As pessoas vêm perguntar como ele tem uma força sobre-humana assim. Dino diz que só sabe um pouquinho de esgrima. Mas aí o supervisor deles, Tenente Yoan, chega e diz que a força dele é mais impressionante que certas magias desajeitadas. Aponta para o mago e diz que mesmo ele, com poder mágico, não cortou nenhum galho. O mago começa a gritar que, se quiser, corta quantas árvores quiser. Não gostou de ser comparado a um humano inferior. O supervisor responde que espera trabalho igual dele dali pra frente. O mago fica puto. Começa o almoço. Agora estavam recebendo comida bem melhor do que antes. Quase temiam que, se acostumassem com ração assim, não iam se adaptar se voltasse a ser ruim. Até sopa estavam pegando segunda vez. Aí o supervisor Yoan chega e pergunta pra Dino se pode sentar do lado. Ele pergunta baixinho se Dino era o guerreiro rumorado que rompeu o cerco deles. Tava se perguntando como um humano comum conseguia um nível de esgrima assim. Dino bebe a sopa e diz pro Yoan que era gladiador do Coliseu. Desde criança, matava gente na arena. Só sabia 2 coisas, matar ou ser morto. Gilbert ouve isso e chega dizendo que Dino não passa de um espadachim bárbaro. Manda Dino se levantar e lutar com ele. Todo mundo ouve a bagunça e se junta pra ver a briga. Afinal, o vice-comandante não desafiava alguém todo dia. Tava rolando um hype em torno dessa luta. Todo mundo achava que Gilbert ia ganhar fácil, já que era um mago de elite, enquanto Dino era só um espadachim humano. Mas Gilbert diz que não ia usar magia dessa vez. Uma escrava traz pra Dino as 2 espadas que ele usou antes. Yoan diz pra Gilbert que não pode lutar com prisioneiros, que isso seria abuso. Gilbert responde que não ia ser de graça. Anuncia na prisão que, se Dino conseguir bater nele, ele paga bebida para todos os prisioneiros com o dinheiro dele. Todos os prisioneiros ficam animados com a luta. Agora torcem por Dino. Só queriam bebida de graça. Gilbert diz pra Dino que, se tiver medo, pode fugir enquanto dá tempo. Até Yoan diz pra Dino não se forçar. Mas Dino levanta as espadas e diz que aceita o desafio. Gilbert ataca primeiro. Dino bloqueia. Gilbert ataca de vários ângulos com uma velocidade incrível. Todo mundo acha que Dino estava perdendo. Gilbert odiava quando Rafine teve que se ajoelhar para respeitar Dino. Ele só esperava esse tipo de respeito para si mesmo como espadachim. Gilbert avança em Dino com velocidade total. Dino joga uma das lâminas nele. Gilbert já esperava isso desde que viu as espadas gêmeas.
Ele desvia a espada e avança. Mas o que ele não esperava era outra espada vindo logo atrás da primeira. Sim, ele jogou as duas uma atrás da outra e pega Gilbert de surpresa. Ele usa o reflexo e desvia essa também, mas Dino mergulha nele. Gilbert sente o perigo e atira uns tiros mágicos em Dino. Mesmo com vários cortes, Dino ainda avança. Ele agarra a mão de Gilbert, levanta ele e esmaga no chão. A espada que Gilbert derrubou cai, Dino pega e aponta para ele dizendo que perdeu. Ficou claro que Gilbert foi derrotado. Ele sai andando enquanto diz que a espada dele só sabe matar, então que procure outro para treinar. As pessoas ao redor não acreditavam que a família Dunlay perdeu uma luta de espada. Era inédito. Dino estava tão calmo, mesmo depois de levar um ataque mágico surpresa. Dino diz que só dói, mas enquanto não for fatal, ele pode se mexer. E se pode se mexer, pode matar. Era tudo que ele sempre soube e nunca vai esquecer. Gilbert fica chocado com a resposta. Ele cumpre a promessa e paga bebida para todo mundo. Todos os prisioneiros agradecem Dino por isso. Naquela noite, Dino não consegue dormir fácil. Pela primeira vez, foi elogiado por usar a espada. Antes, nunca viveu isso. As pessoas só se matavam e ninguém elogiava ninguém por isso. Sangue e morte eram a única verdade, e Dino não era diferente. Matou tanta gente. Ele se pergunta se merece sentir esse tipo de felicidade. No dia seguinte, enquanto tomava banho, as garotas estavam falando do cabelo preto longo e bonito dele. Elas estavam atraídas pelo corpo musculoso e cheio de cicatrizes. Além disso, achavam o rosto dele fofo. Gilbert era conhecido por treinar a realeza na esgrima. O rumor de Dino bater nele se espalha como fogo no acampamento. Especialmente, ele estava ficando popular entre as garotas. E mais que isso, até soldados vinham pedir para ele treiná-los. Ele virou o ídolo deles. Era uma sensação estranha. A nação inimiga estava reconhecendo ele mais do que a terra natal dele nunca fez. Estava ganhando refeições quentes boas, palavras gentis e muito mais respeito. Nunca foi assim. Possível na terra natal dele. Ele estava vivendo uma vida bem melhor desde que virou prisioneiro. De repente, Gilbert aparece e diz que a princesa convocou ele. Ainda parecia chateado. Dino vai para o castelo real e Rafine recebe ele com carinho. Ela estava ocupada com uns papéis, então pede para ele esperar um pouquinho. Dino pergunta se ela ainda estava atarefada depois da guerra acabar. Ela responde que o pós-guerra dá mais trabalho que a guerra em si. Diz que no momento estava compilando uma lista dos mortos na guerra para pedir pagamentos por bravura. Gilbert diz para ela que pode deixar tarefas bobas assim para os outros. Rafine responde que não pode delegar essa, porque tantos soldados morreram sob o comando dela. Alguns até se voluntariaram para missões quase suicidas. Ela não queria ver eles como números em vez de pessoas. Isso faria dela um monstro. Diz que o trabalho mantinha ela humana. Dino pede desculpas e diz que na lista muitos seriam gente que ele matou. Ela olha para ele e responde que a culpa não é dele, que soldados não carregam responsabilidade pela guerra. Cai sobre quem lidera as nações. O que Dino fez para proteger o povo dele era compreensível. Em vez disso, ela respeita muito as habilidades dele, e por isso convocou ele. Aperta a mão dele e vai direto ao ponto. Quer recrutar ele como equivalente a capitão sob o comando dela. Dino fica chocado ao ouvir isso. Ela começa a falar sem parar sobre como a nação dele estava enfraquecendo comparada à inimiga. Precisavam de toda pessoa capaz para lutar pela nação. Diz que normalmente só magos viram oficiais lá, mas pelas habilidades excepcionais dele com as espadas, ela estava abrindo uma exceção. Promete recompensar ele direito. Dino vê que uma princesa inimiga estava oferecendo reputação para ele. Não entendia nada de ranks militares, mas sentia que ela valorizava de verdade a espada dele, que os outros chamavam de inútil. Elsa humilhou ele tanto, fez ele matar tanta gente à toa. Rafine esperava que ele aceitasse na hora. Ouviu como ele era tratado na terra natal. Ouviu como gente sem magia era escravizada e chamada de inferior. Achava que ele pularia em qualquer chance para fugir daquela vida. Mas ele hesitava. Ela também sentiu um orgulho grande na espada dele quando derrotou Gilbert. Pergunta qual era o motivo de tudo isso. Dino conta que matou o melhor amigo com as próprias mãos. Rafine e Gilbert ficam chocados ao ouvir. Dino continua dizendo que o nome dele era Lloyd, mais ou menos da idade dele, e que motivava ele a lutar no Coliseu. Achavam que iam ganhar liberdade depois de 1000 vitórias, como prometeram. Por causa disso, Dino nunca desistiu. Mas veio o dia em que tiveram que lutar um contra o outro. Quando 2 gladiadores entram na arena, só um sai vivo. Essa era a regra. Para sobreviver, Dino teve que matar o melhor amigo. E não só ele. Teve que matar tanta gente na esperança de ganhar liberdade.
Acha que é um cara egoísta e um monstro. Depois de ouvir tudo, Rafine pede para ele deixar a culpa de lado por um tempo e tentar ser feliz. Gilbert diz que ela saiu do roteiro. Ela devia dizer que o amigo dele ia querer que ele fosse feliz. Ela responde que nunca conheceu Lloyd, mas sabe que ele amaldiçoaria Dino do túmulo. Diz pra Dino que só ele pode saber o que o amigo queria, já que conhecia ele melhor. Pede pra ele enfrentar os dilemas sozinho. Aconselha a garantir estabilidade na vida primeiro e depois buscar respostas. Gilbert de novo diz que ela estava falando além do que devia. Rafine diz pra Dino que não sabe nada do amigo dele, mas sabe que ele tem um rosto bem bonito escondido atrás da franja e toca o rosto dele com carinho. Cara, ela tá tão na sua! Dino começa a chorar. Achava que era uma pessoa horrível que não merecia a atenção dela. Nunca soube que gente tão gentil existia nesse mundo cruel. Agora queria virar a espada dela e salvar ela de qualquer ameaça. Ela foi quem encontrou ele no inferno, afinal. Dino seca as lágrimas e diz que tá pronto para fazer o que ela mandar. Enquanto isso, de volta na prisão, a irmãzinha de Gilbert, Iris, traz comida e suprimentos médicos para todo mundo num carrinho. Mas quando chega, vê uma bagunça. Gente machucada. O Yuan conta pra ela que muitos prisioneiros desmaiaram de repente. Ao mesmo tempo, Dino cospe sangue e cai no castelo. Rafine corre para ver o que aconteceu. Aí informam que os prisioneiros de guerra estavam caindo um atrás do outro. Tanta gente morrendo de forma misteriosa. A oficial de higiene especial, Alice Darnlife, diz que é uma maldição. Todos os soldados de Eustácia que não eram magos estavam sob uma maldição. Era uma magia suja que erode a mente e o corpo ao mesmo tempo, sem uso além de matar eles. O mago de antes ri e diz que colocam uma maldição nos humanos inferiores durante o recrutamento. Era a maldição que ativa se eles ficarem longe de Eustácia por muito tempo. O mago provoca eles por desperdiçarem recursos dando tratamento excessivo para os humanos inferiores. Rafine fica puta e levanta ele pela camisa, perguntando se dar uma refeição normal na cama é tratamento excessivo. O mago implora para não matar ele. Gilbert diz para Rafine que o cara estava alto na lista de troca de prisioneiros. Então, mesmo se ela tiver raiva, não pode matar. Rafine solta ele com raiva e manda Alice fazer o possível para salvar quem der, nem que seja só uma pessoa. A oficial responde sim e vai trabalhar na hora. Depois de esforços relutantes dos médicos e curandeiros, o sangramento para, mas temiam que fosse só um tapa-buraco temporário. Técnicas de cura só suprimiam o colapso físico, mas a maldição atacava a mente também. Se o espírito sucumbir, o colapso do corpo acelera e a morte vira inevitável. Para piorar, como não tinham poderes mágicos, as chances de sobreviver à maldição eram mínimas. Rafine ficava profundamente perturbada com isso tudo. Não queria mais mortes. Dino estava vivendo outra coisa na cabeça dele. Via ele mesmo num lugar escuro aberto e um oceano negro. Antes de processar, cadáveres saem da água e começam a atacar ele. Logo, Dino percebe que eram rostos que ele matou no Coliseu. Agora, caçavam ele. Dino desiste. Aceita que merece punição pelo que fez. Mas aí lembra das palavras de Rafine e começa a lutar de volta. Queria viver uma vida respeitosa que ela prometeu. Continua lutando. A maioria dos outros prisioneiros morria depois de perder a batalha mental. Era impossível para um humano sem poderes mágicos quebrar uma maldição. Dino estava em estado terrível, mas vivo. Os médicos viam que a vontade dele de viver era maior que a de qualquer um. Mas ele podia sucumbir a qualquer momento. O corpo sangrava tanto que o coração podia parar a hora que fosse. Alice pergunta para o médico qual o tipo sanguíneo dele. O médico responde que era UA, um dos mais raros. Por isso não achavam doador. Mas aí Gilbert pega a espada, corta a mão e diz que tem esse tipo sanguíneo e que podem usar o sangue dele. Rafine fica chocada de ver que logo ele estava concordando em fazer isso por Dino. Gilbert responde que só estava devolvendo o sangue que quis de Dino outro dia. Alice prepara rápido a transfusão. Assim, o sangue de Gilbert flui para Dino com a magia de transfusão. Dino estava lutando contra aqueles cadáveres, mas sem sinal de parar. Aí vê Lloyd andando na direção dele. Diz que Dino traiu ele e deixou num lugar frio e escuro. Dino sente que não consegue lutar mais e baixa a espada. Lembra do momento que matou Lloyd. A arena toda torcia para ele matar Lloyd. Quando hesitava, Lloyd disse que os dois sabiam que um dia assim ia chegar e só um ia seguir. Então, não devia se sentir mal. Era o dever deles como gladiadores. Cara, isso é tão errado! Tão errado!
Sabia que Dino era bondoso demais. Dá a espada dele para Dino guardar para sempre. Por isso Dino nunca larga aquelas duas espadas. Depois de lembrar, Dino corta o Lloyd falso ao meio e diz que sabe que é fake. Sabia que tipo de pessoa Lloyd era e que nunca diria algo assim. Chama de fake bem alto. Não para por aí. Começa a matar todos os fakes na cabeça dele. Todos os núcleos viram uma criatura enorme. Mas Dino não estava mais com medo. Queria ver até onde ia e pula no monstro. Corta ele e finalmente aceita a verdade dele. Dino abre os olhos e vê Rafine. Ela fica felicíssima de ver ele vivo. Ele mal se levanta, pega a mão dela e diz que ela reconheceu o valor dele quando ninguém mais fez. Queria dizer isso pra ela tanto. Pede pra fazer dele a espada dela. A princesa já viu o suficiente. Lágrimas saem dos olhos dela e ela aceita ele como espada dela. Isso marca um novo começo na vida dos dois. É assim que começa a lenda que vai passar pelas eras. Enquanto isso, de volta em Eustácia, Elsa estava matando os homens dela por não acharem Dino. Eles dizem que ele morreu na batalha, mas ela recusa acreditar. Essa mulher é tóxica pra caramba. Mais de um mês passa desde o confronto entre o Reino de Sandália e o Império Mágico de Eustácia. Durante o cessar-fogo de 30 dias, que Sandália aceitou com a condição de troca de prisioneiros, com a ameaça imediata confirmada como sumida, a comandante da linha de frente, Rafine, ia fazer um retorno triunfal para a capital real, Florence. Ela agora tinha o especialista em espadas escravo da nação inimiga, Dino, que jurou proteger e lutar por ela. Eles chegam na capital Florence e Rafine faz Dino vestir um monte de roupas fashions. Ama como ele fica bem em formal e casual. Manda ele segurar a espada e fazer pose. Dino pergunta qual o sentido de tudo isso. Ela responde que não pode deixar ele vestir aquelas roupas de escravo para sempre. Então estava decidindo um conjunto de roupas para ele. Ordena que ele vá num encontro com ela pela cidade. Dino surta ao ouvir isso. Pergunta o motivo e ela responde que quer brincar. O fato é que ela era comandante da linha de frente desde novinha e estava ocupada a maior parte do tempo. No dia seguinte, ia liderar o desfile da vitória e depois reportar para o pai e preparar relatório para o exército. Tinha tanto trabalho, mas naquele dia tinha um tempinho, então queria curtir do melhor jeito e queria a companhia de Dino para isso. Pergunta se ele tem objeção em servir ela. Dino responde que se ela deseja, ele obedece. Rafine fica super feliz e manda o designer entregar tudo o que experimentaram e pegar a roupa usual dela. Dino se pergunta o que ela quer dizer com roupas usuais. Descobre logo que ela se veste de homem com chapéu e bigode quando sai em público. Diz que é bem popular. Se as pessoas reconhecerem, vira bagunça. Então vira o Barão Barbudo e quase ninguém nota. Tava orgulhosa disso. Mas Dino via que tava errada. Todo mundo no mercado olhava pra ela e alguns até reconheciam. Aí Rafine leva Dino pra um restaurante e pede o famoso pescatore de sandália pela primeira vez. Basicamente camarões e ostras com macarrão. Dino vê os camarões e surta. Rafine explica que na nação deles a pesca é forte porque faz fronteira com o mar, e nas montanhas do interior colhem tomate e azeitona. Então, o pescatore, que deixa curtir especialidades do mar e da montanha, é um prato bem acessível e amado por lá. Dino vê o garfo e pergunta se é alguma arma de autodefesa, mas ela mostra como usar o garfo para comer. Dino tenta copiar, o que ela acha fofo pra caramba. Dino ainda estava preso no camarão. Quanto mais mastigava, mais gostoso ficava. Nunca comeu algo assim antes. Luta pra comer a ostra. Pensa que é alguma noz no começo e percebe que não dá pra comer a casca. Rafine mostra como comer isso também. Dino acha tão gostoso quanto os camarões. Diz pra Rafine que gosta do prato e que até a comida no acampamento era melhor que tudo que comeu antes. Aí ela oferece macarrão com tempero polvilhado por cima. Dino prova e o tempero explode. A boca queima e ele sente como se comesse veneno. Rafine ri e diz... Ela conta pra ele que era vinagre com pimentas dos trópicos que cai bem com pratos de tomate. Garante que logo ele vai sacar o sabor se não pensar que é veneno. Oferece outra garfada. Depois da segunda, Dino realmente entende o que ela quis dizer. Ela conta que Sandália também é ativa no comércio e traz todo tipo de mercadoria e gente do outro lado do mar. Diz que depois de comerem, deviam ir pra praça onde o desfile da vitória ia rolar no dia seguinte. Os preparativos já estavam rolando. Ela estava ansiosa para ver pratos e apresentações de vários países. Dino fica curioso. Eles vão para a praça depois da refeição e ele vê atos que nunca viu antes. Entretenimento nunca fez parte da vida dele, mas agora estava vivendo tudo que só sonhava. Até dança com Rafine.
No final, ela leva ele pro spot favorito dela para ver um pôr do sol lindo no horizonte do mar. Dino sente como se o mar estava pegando fogo. Nunca viu cenários bonitos assim. Normalmente esperava a luz para que o sofrimento acabasse e ele se aproximasse da liberdade. Mas agora podia se ressentir do sol se pondo. Era a primeira vez que se sentia assim com o fim do dia. Rafine diz que queria que ele conhecesse o país que ela tenta proteger e pergunta o que acha de Florence. Dino responde que na nação dele, sofrimento estava em todo canto. O som de risada era aterrorizante para ele, porque só vinha dos opressores. Mas Sandália era diferente. Apesar de tantas raças diferentes, nunca viu escravos acorrentados, nem gente sendo chicoteada na rua. A risada parecia quente e o deixava feliz como nunca antes. Agradece ela por tudo. As pessoas ao redor respeitavam a privacidade de Rafine e fingiam não notar ela. Só ela não sacava isso. Dino via também. Diz pra Rafine que Sandália é um país bem legal e gentil, e como espada dela, ia ficar feliz se pudesse ajudar a proteger. Rafine sorri, e aí a carruagem chega. Rafine diz que agora ele pertence à unidade nova que ela criou, e os detalhes vão ser dados logo. Dá a primeira missão: atender a primeira conferência de paz como guarda-costas dela em 10 dias. Ordena que vá pro dormitório dos oficiais na carruagem e se prepare para a missão. Dino aceita o comando e diz que vai dar o melhor para não decepcionar. Enquanto estava saindo, ela para e manda lembrar que antes de ser espada dela, ele é humano e tem que lembrar disso. Tira o chapéu e bigode e diz que por enquanto ele só sabe matar, mas logo vai aprender coisas novas, como comidas gostosas, uma garota para amar e mais conhecimento sobre o mundo. Aconselha a valorizar tudo isso. Espera que o país dela vire um lugar que ele queira proteger. Mais uma vez, dá as boas-vindas à Sandália. Dino sai na carruagem. Rafine diz pro Yaruz que Dino, que superou a maldição, pode ter talento para magia, mas não conseguia ver ele que estava ali o tempo todo. Yaruz era uma criatura mágica grande de pássaro que era visível para ela, mas não para Dino. Enquanto isso, nobres no Império Mágico de Eustácia estavam pirando depois de saber que 70% das forças foram destruídas numa única batalha. Claramente subestimaram Sandália. Sabiam que se tentassem invadir agora, iam falhar em defender a velha Estopia. Falam sobre o cessar-fogo e o plano de troca de prisioneiros e reorganizar o exército nesse intervalo. Mas o intervalo era só de 30 dias, o que era difícil para garantir cooperação dos outros príncipes. Até pensam em propor um tratado de paz em vez de cessar-fogo temporário. Mas aí percebem que iam se ferrar na próxima eleição imperial se fizessem isso. Então planejam cobrir o erro do quinto príncipe com a própria família. Por outro lado, Elsa estava ainda deprimida e morando no Coliseu destruído. Bebia dia e noite, deitada nua, e pensava em como encontrou Dino quando eram pequenos. Dino estava machucado e triste, sentado num canto sozinho quando ela o viu. Foi até ele e passou pomada nas feridas. Achou o rosto dele fofo e um potencial bonitão no futuro. Foi assim que trouxe ele pro Coliseu. Mas agora ele sumiu, e ela sentia mais falta do que imaginava. Um enviado chega lá da facção do Quinto Príncipe e dele sai a oficial de segurança mercenária, Haha. Diz pra Elsa que o quarto dela cheira pior que um antro de ópio e nada como quarto de nobre. Conta que por causa da bravura imprudente do príncipe, a linha de defesa foi destruída. Então, a Casa Carnelon, parentes do príncipe, tem que assumir a responsabilidade e defender o território do Império a todo custo. Manda Elsa atender a conferência de paz e negociar a paz para prevenir invasão das tribos bárbaras. Se falhar, os súditos leais do Império não perdoariam ela. Diz pra Elsa que estavam planejando botar a culpa na cabeça dela e pergunta se deviam matar o mensageiro como aviso. Elsa manda Haha só passar que entendeu. Haha pergunta se ela estava bem. Elsa responde que não liga pra nada disso. A primeira conferência de paz era importante para o futuro de Sandália. Rafine e a tropa dela também saem da capital Florence para a conferência de paz. Dino estava lá quando Rafine parou rapidinho para tomar banho. Gilbert parecia não ter mais tanto problema com ele ultimamente. Dino diz para ele que ouviu que deu sangue quando ele estava amaldiçoado. Agradece por salvar a vida dele. Gilbert nega admitir claramente e manda focar na missão. Também diz que qualquer soldado de Sandália não perderia a chance de salvar um camarada. Aí Rafine entra de fininho por baixo das cortinas e provoca Gilbert. Gilbert fica bravo. Ela diz que entende a missão e a importância, que se as negociações derem certo, a guerra acaba. Mas era mesmo assim? Rafine, enquanto toma banho,
Diz que as conversas de paz não fazem sentido para Sandália, porque um pacto de não agressão só funciona entre nações com poder igual. Então prevê que o objetivo provavelmente era prevenir contra a invasão até reorganizar o exército. E uma vez pronto, Ustácia pode invadir de novo. Dino pergunta se isso significa que ela não pretende fazer paz. Rafine sai do banho e diz que recusaria. Mas o rei e o primeiro príncipe pareciam ansiosos. A alegria deles quando propuseram a conferência de paz era outra coisa. Estavam prontos para pular na paz mesmo em condições ruins, o que era o motivo da segunda princesa fazer eles representarem Sandália. Gilbert ri sabendo daqueles dois. Rafine diz que o rei pode ser enganado pela paz imediata, achando que Ustácia ia cumprir a promessa. Dino conclui que o rei simplesmente não era tão corajoso quanto Rafine. Rafine sai do cercado de pano e diz que o pai dela estava tentando acreditar em Ustácia. Ele tem coragem para confiar nos outros, e ela se chama de covarde por medir intenções alheias com o próprio senso de razão. 6 anos atrás, o pai dela disse que o serviço militar é obrigatório para eles, e que a autoridade forte é uma droga que corrompe quem tem poder. Quanto mais depender disso, menos consegue sem. Mandou construir um país amado pelo povo e visto como digno de proteção. Queria que o povo quisesse Sandália, não o contrário. Rafine diz que não tem coragem para acreditar nisso e por isso respeita a coragem dele que criou a Sandália atual. Acreditava que o papel dela era transformar o ideal do pai em realidade. Planeja vender a vitória recente por um preço alto, bem na beira de não quebrar a paz. Vai dormir porque o dia seguinte ia ser longo. Dino sente que ela não era covarde coisa nenhuma, como disse. Gilbert manda não levar tudo tão a sério. Explica que Rafine tem o hábito de ser tão humilde que acaba se rebaixando por respeito a reis e príncipes. Diz pra Dino que sabem que ela é nobreza, e isso basta. Dino concorda. Dino elogia ele um pouco e ele começa a brigar de novo. Gilbert odiava elogios de verdade. No dia seguinte ao meio-dia, chegam no local onde a conferência de paz ia acontecer, mas era uma ruína. Gilbert diz pra Rafine que ali tinha um posto de controle na fronteira entre Ustácia e Sandália, mas foi queimado na invasão recente. Tinha uma mesa longa colocada atravessando a fronteira, e a reunião ia ser ali. A regra era simples. Só um representante e 2 auxiliares podiam participar de cada nação, enquanto as outras forças ficavam longe. Gilbert diz para Dino que o inimigo provavelmente viria com oficiais militares. Então, em emergência, teriam que agir como escudo de Rafine. Logo, os representantes de Ustácia chegam e veem que era Elsa Carnelon com um velho e haha. Elsa e Dino ficam chocados de se verem ali. Especialmente Elsa não segura a emoção ao ver que Dino estava vivo. Corre cegamente para ele. Mas Rafine para ela com o bastão e diz que se cruzar a fronteira vai ser considerado invasão. Rafine entende que Elsa deve ser quem fez Dino fazer todas as coisas terríveis. Mas agora ele era homem livre. Diz para Elsa que ele é um cidadão respeitável da nação deles e ela não pode chamar ele de volta. Perdoa Elsa por aquele passo no território dela por uma vez e manda voltar pro assento. Elsa fica puta com esse comportamento. O velho chama Elsa de volta e diz que a conferência de paz era muito importante para a família. Elsa fica quieta e volta pro assento. Dino estava tremendo e Rafine vê isso. Aí começa a conferência. Rafine diz para eles que em troca de assinar um pacto de não agressão, Ustácia pagaria 100 milhões de dólares imperiais em reparações em 10 parcelas. Ela nega aceitar a proposta. Diz que um motivo é que o valor é pequeno demais. Sandália perdeu várias instalações e sofreu baixas humanas na invasão, com dano estimado em torno de 300 milhões de dólares imperiais. E se incluir compensação, fica ainda mais alto. Outro motivo era que durante os 10 anos, se mudassem de ideia e parassem o pagamento, não iam tolerar. O velho pergunta se ela não confia no império de Ustácia. Ela responde que depois de botarem fogo na casa deles, matarem famílias e invadirem a terra, não tinha motivo para Sandália confiar. Aí oferece a proposta final. Pagamento único de 500 milhões de dólares imperiais. O rosto do velho seca. Rafine diz que se mostrarem sinceridade assim, a invasão anterior não vai ser vista como ato egoísta por ganho e vai ser marcada como acidente por triste mal-entendido. Na real, o dano estimado era mais de 200 milhões. Realisticamente, deviam acertar em torno de 300 milhões. A família Carnelon era parente da mãe do 5º príncipe. O motivo dela estar numa posição desonrosa como representante da delegação de paz era porque foi descartada pela facção majoritária. Ela entendia que ia ter que botar condições irracionais para falhar o plano deles de ganhar tempo e reorganizar o exército. Fazia isso só para honrar a intenção do pai de buscar paz.
Além disso, planejava extrair o máximo que desse deles. O pai de Elsa diz para Rafine que vão mostrar sinceridade, mas o valor de 500 milhões de dólares imperiais era alto demais. Mas aí, Elsa responde que aceita o acordo. Todo mundo fica chocado ao ouvir. Elsa diz para Rafine que a família dela vai pagar o valor de compensação de uma vez, mas em troca tem que devolver Dino para ela. Dino parece aterrorizado. Tá, me erra, diabo! O pai dela diz para Elsa que estava passando dos limites agora. Tinha desistido da cabeça da família, mas ainda era guardião dela. Manda não tomar decisões arbitrárias numa crise familiar grande. Ela chama o pai de barulhento e invoca a mágica Medusa. O pai vira pedra depois de olhar nos olhos dela. O grupo de Rafine fica chocado de ver isso. Aí Elsa diz que ninguém ousa reclamar com ela. Acreditava que podia levantar 500 milhões vendendo o Coliseu. E ela não precisava disso de qualquer jeito. Ela só queria Dino nesse ponto. Pergunta pro Dino se ele também quer voltar com ela. Não! Dino lembra de todo o trauma no Coliseu. Ela diz pra ele que era uma ordem e se ele não obedecer, vai tornar doloroso pra ele. Dino realmente não queria voltar pro inferno de onde escapou. Ela torturou ele, fez ele matar tanta gente e até usava o corpo dele pra prazer quando quisesse. Dino nunca ia voltar pra aquele lugar. Mas aí ele lembra da ambição de Rafine de honrar os ideais do pai dela. Com o coração pesado, decide que se for necessário para Rafine, ele se sacrifica. Mas Rafine diz para Elsa que, como falou antes, Dino agora é cidadão de Sandália e não escravo dela. Bate na mesa e grita com Elsa por achar que Sandália é uma nação de comércio de escravos. Chama de desrespeitoso. Diz pro Gilbert e Dino que a reunião acaba ali e não vai rolar acordo com Eustácia. Pede para voltarem para Florence. Pega a mão de Dino e tava fria. Se sente mal por botar ele nisso tudo. Não ia trazer se soubesse que ia acontecer. Promete que Elsa nunca mais toca nele. Elsa fica bem irritada e invoca a medusa mágica dela por completo. Quebra a mesa e a cauda ataca os dois. Gilbert vem pro resgate, invoca a besta mágica dele e bloqueia o ferrão da cauda. Tinha várias espadas voadoras que controlava como quisesse. Avista Elsa que se ousar insultar a mestra dele, ela não vê outro dia. Haha invoca a besta mágica dela também. A briga explode entre Gilbert e Haha. Rafine percebe que os oponentes eram bem habilidosos. Dino fica na frente dela. Ela diz que ele pode não ver a magia, então vai ser os olhos dele. Pede para seguir as instruções, mas Dino responde que vai ficar bem e manda ela evacuar para um lugar seguro. Dino estava focado. Percebe que era o caminho que escolheu para si. Não adiantava recuar agora. Jurou proteger Rafine. Não devia ser o contrário. Saca as espadas e diz na cara de Elsa que não é mais escravo dela. Rafine sente orgulho dele e Elsa fica furiosa como esperado. Manda a Medusa matar Dino. Diz que ele era e vai ser escravo dela para sempre. Dino fecha os olhos. Para de depender da visão. Era o que chamam de instinto assassino. Não via magia, mas sentia o frio se aproximando. O senso de intenção assassina. Confiava nos sentidos que afiou no Coliseu por anos. A forma, a densidade, a velocidade do inimigo. Devagar, começa a ver tudo. Balança a espada e corta as cabeças da Medusa. Dino agora via claramente o monstro na frente dele. Elsa fica chocada. Decide usar isso a favor e abre os olhos da Medusa, que antes virou o pai dela em pedra. Dino sente um medo na espinha. Mesmo com espadas na mão, entende que o ataque não dá para defender. Se mexe rápido, pega a mesa quebrada e some para algum lugar. Elsa vê que ele estava usando os escombros como cobertura, pulando de um ponto cego da Medusa para o outro. Rafine fica impressionada de ver que Dino estava fazendo tudo isso sem ver a magia de verdade. Era impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Chama Dino de gênio por isso. De repente, Elsa sente algo em cima e manda a Medusa olhar para cima, mas era só a capa de Dino ali. Dino aparece atrás dela. Pega ela de surpresa. Dino ataca o corpo da Medusa com as lâminas. Cortar a Medusa machuca Elsa também. Dino não sabia que as bestas mágicas estavam conectadas ao mestre assim. Aí Haha ataca Dino por trás. Dino bloqueia, mas voa longe. Haha vê que se alguém não curar Elsa rápido, ela sangra até morrer. Tropas das duas nações aparecem e estavam prestes a entrar numa guerra total.